E a gente, o nosso tema hoje que vamos apresentar é a greve portuária e suas consequências para o comércio internacional, importação e exportação brasileira. Nessa introdução, iremos mergulhar no cenário de duas greves, sendo uma nacional e outra internacional. E vamos procurar mostrar a vocês os impactos sociais e econômicos. Então, eu passo a palavra para a Melinda Solante, que ela vai dar início no nosso projeto. Boa noite a todos, meu nome é Solante. Eu vou falar sobre uma greve que ocorreu em Salvador. Ela ocorreu no dia 22 de julho deste ano. A CODEBA, a Companhia das Docas do Estado de Salvador, ela está querendo reduzir a mão de obra dos trabalhos dos grevistas portuários. Com isso, ela quer reduzir a jornada de trabalho dos portuários. Com isso, ela vai estar reduzindo 40% do salário dos portuários. Então, o sindicato, ele alega que eles podem estar reduzindo isso com diminuir o salário dos assessores, as mordomias dos assessores. E se eles reduzirem isso, vai acabar prejudicando os trabalhadores portuários. E a justificativa deles é o seguinte, que em junho era para eles terem tido um aumento de 10% dos salários e eles não tiveram isso. Então os portuários já estão colaborando com o sindicato. A greve, ela ocorreu, teve 25 dias de greve, eles não houve acordo, eles voltaram a trabalhar, tinha 50% dos funcionários trabalhando e 50% tinha parado. Todo mundo voltou a trabalhar e não teve acordo. Então, até agora não houve acordo e os portuários decidiram o seguinte, que se até o final de setembro eles não resolverem a situação deles, eles vão voltar a fazer greve novamente no começo de outubro. Agora eu vou passar para a minha questão. Boa noite, meu nome é Ranique. Como a Solante estava falando sobre a greve portuária de Salvador, eu vou estar falando um pouquinho sobre a greve portuária de Lisboa. A greve portuária de Lisboa teve início no dia 28 de 5 de 2009. Essa greve foi ocorrida por causa de uma lei 151, artigo 90. E assim, essa lei não foi ocorrida referente por causa dos riscos dos supostos trabalhos deles, tanto no porto como do sindicato. A justificativa do sindicato hoje é que essa lei não é considerada incompleta, inconstitucional. Isso quer dizer o quê? Que essa lei ainda não foi válida. Então, assim, por isso os portuários ainda estão em greve. O prejuízo financeiro de Lisboa é enorme. Então, conforme vai chegando os navios de 20 a 40, eles não vão ter gente para estar trabalhando. Então, cada vez que chega um navio, esse navio vai ficar parado e ninguém vai estar fazendo nada. E até hoje a justificativa do sindicato é que eles não entraram em nenhum acordo e que eles estão tentando providenciar para ver o resultado que eles estão tendo. Eu vou passar agora a palavra para a Daiane, que vai estar falando sobre os impactos econômicos. Boa noite a todos, meu nome é Daiane, que eu vou me apresentar agora. Eu vou falar um pouquinho sobre as consequências da greve portuária. Tá? Com o término da greve portuária, consequentemente vieram algumas consequências. E eu irei abordar as pessoas mais afetadas com essa consequência, tá? Que no caso foram os trabalhadores, o governo, o sindicato e as empresas. No caso dos trabalhadores, as consequências que foi mais atingida para eles foram a perda dos dias trabalhados, cesta básica no caso, e teve casos de trabalhadores serem presos e até sofrerem agressões físicas. E no caso do sindicato, a justiça considera a paralisação muito abusiva e estabelece uma multa gigante ao sindicato. E essa multa chega em torno de R$200 mil, em torno de 97 mil dólares. E significaram cerca de 42 navios atracados nos portos. No caso do governo, são raros os casos que o governo entra em acordo com os trabalhadores, tá? No caso das greves citadas anteriormente, o governo chegou a assinar um documento aprovando entrando em acordo com os trabalhadores, apoiando os trabalhadores, tá? E no caso das empresas, eles sofreram a primeira derrota e eles foram multados, tá? Por eles estarem trabalhando sem estivadores nos portos. E eles poderiam ter tomado multas de até R$5 mil
Devido à grande demanda de comércio internacional, após a crise da greve portuária, ela propôs à indústria. O que eles fizeram? Eles propôs que seria feito o plano de contingência para que fosse desviado os fluxos das cargas para outros portos que não houvesse a greve. Tá? E com os atrasos da importação e exportação, trouxeram muitas consequências por causa dos cumprimentos nos contratos. Tá? Isso impactou muito nas negociações e eles poderiam ficar mal vistos no exterior por causa dessas consequências que a greve trouxe. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana, que ela vai falar um pouquinho de legislação. Boa noite, meu nome é Adriana, vou falar sobre a legislação brasileira. A primeira lei que surge favorecendo os funcionários foi no dia 25 de fevereiro de 1993, a lei de número 8.630. Ela trouxe novas relações de trabalho, estabelecendo os sindicatos que fosse retirado seu papel de agenciador sobre os funcionários avulsos, surgindo o OGMO, que significa o órgão gestor de trabalho o órgão gestor de mão de obra. O porto foi privatizado e antes da lei existiam duas classes de trabalhadores, o de capatazia, operando em terra, operários portuários e empregados pela administração portuária, que são os guindasteiros, os motoristas e os conferentes, estes com vínculo empregatício na administração, e os trabalhadores avulsos, os operando nas embarcações, estes sem vínculo empregatício, que eram os estivadores, os consertadores, os vigias e conferentes de cargas e descargas. A Lei 8.630, de 1993, alterou esse quadro e passou a ser privados todos os funcionários e pré-qualificados. Eu passo a palavra agora para o Miqueias, que vai dar continuidade ao assunto. Boa noite, eu vou falar sobre a formação profissional e algumas finalidades. Após a lei dos grandes grupos de categorias e categorias por cargos através da LT. A lei estabelece ainda que a diretoria executiva do GMO deve ser constituída por um ou mais diretores designados aos operadores portuários. Na lei também se estabelece que o GMO deve promover a formação profissional e o treinamento multifuncional. Foram criados com a finalidade de administrar o fornecimento de mãos de obras do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário no registro do trabalhador portuário avulso, promover o treinamento e habilitação profissional do trabalhador portuário escrevendo no cadastro, selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso, estabelecer o número de vagas, a forma de prioridade para acesso ao registro, o número de vagas e a forma, a periodicidade para acesso ao registrador do trabalhador portuário avulso. Expedir os documentos de identificação do trabalhador e o último, que é arrecadar e repassar aos respectivos beneficiários os valores devidos pelos operários portuários, relativos à remuneração do trabalho portuários e aos correspondentes encargos sociais e previdenciários. Vou passar para a Nívia. Boa noite, meu nome é Nívia. Eu vou falar um pouco de legislação internacional. Decreto-Lei 151/90, de 15 de maio, a competitividade dos portos nacionais constitui o objetivo prioritário do governo, onde os elevados custos praticados têm sido determinantes na sua falta de capacidade, no quadro das comunidades europeias. Adaptado pelo Decreto-Lei 348/86, de 16 de outubro, impôs-se a reestruturação do setor da operação portuária. O trabalho portuário recebeu desde 1978 consagração legislativa, ganhando o trabalhador portuário a garantia do seu salário mensal, independente do trabalho realizado, sujeito a variações, furtos marítimos.